Oi, turminha! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Preparados para mais uma aula? E aí? Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, vamos para mais uma aula de matemática, tá bom? A gente tá vendo, a gente tem visto em matemática sobre as continhas de mais e as continhas de menos, sobre a adição e a subtração, certo? A adição é a continha de mais, representada pelo sinalzinho da cruz, não é? Em que a gente soma, que a gente junta as quantidades, não é? A gente une, quer saber os valores total que a gente tem, não é? Que a gente quer botar o 4 mais 4 e a gente vê que é 8, porque a gente junta os dois. E a continha da subtração, que é a continha de menos, que é representada pelo tracinho e que eu tiro, eu diminuo, eu vejo a diferença através da continha de menos. Quando eu tenho 5 biscoitos e já comi 2, aí eu tiro 2 e fico com 3. Aí é minha continha de menos. E eu falei muito com vocês, algo que vocês estão com dificuldade, é na hora de armar a continha, Para armar uma continha, vocês estão com dificuldade, sendo que a tia já falou várias vezes. Quando vamos armar uma continha, é número embaixo de número, o sinalzinho da continha, se é a continha de mais, o da cruz, se é a continha de menos, o tracinho. Número embaixo de número e embaixo o resultado. Lembra que eu falei? Falei isso com vocês também na aula do Zoom que tivemos na terça-feira. A gente fez um exercício para armar as continhas. Lembram disso? E aí, assim, lembra? Usei essas continhas aqui na aula do Zoom. Assim que fica as minhas continhas armadas. Número embaixo de número, sinalzinho da continha. Como aqui são continhas de mais, de adição, eu uso esse sinalzinho. Mas reparem que o meu 4 está embaixo do meu 4, o meu 5 está embaixo do meu 3. As continhas estão, enfileiradas, um embaixo do outro e organizado. Assim que tem que ser quando eu armar a minha continha. Quando a tia pede para armar a continha, não pode resolver ela deitada. Tem que botar ela em pezinha, desse jeito que tá aqui. Combinado? Sem dificuldade, não é? Então, a continha de mais é para juntar e a continha de menos é que eu vou tirar. Eu vou tirar alguma quantidade. Certo? Sem dificuldade? Entenderam? Então, eu quero ver na próxima aula vocês armando essas continhas sem dificuldade nenhuma, tá bom? Na aula de hoje, vamos falar de números pares e números ímpares. Vocês lembram? Vocês lembram sobre par e ímpar? O que é o número par? O que é número ímpar? E aí? Vamos começar falando dos números pares. Os números pares são aqueles que eu posso fazer o grupinho de 2. Eu posso juntar de 2 em 2 e não sobra ninguém. Vocês já ouviram falar, várias vezes a palavrinha par, não é? Quando eu vou na loja, quando eu compro alguma coisa, não é? Tem várias coisas que compramos em par. E aí, falem coisas, objetos, roupas que compramos em par, que só conseguimos comprar em 2. E aqui a tia trouxe alguns exemplos para vocês que só compramos em par. Por exemplo, o sapato, não é? O sapato não compramos só em 2. Então, a gente compra um par de sapato. A gente precisa comprar 2 sapatos, certo? Agora, o par de meia. A meia também a gente precisa comprar em 2, porque não temos um par de pés? Um par de pé, porque temos 2 pés, não é? Então, a meia também a gente tem que comprar num par. A gente compra em 2. Mas o que? Os brincos, não é? Os brincos também não compramos em 2, porque é um para cada orelha. Então, o brinco também compramos o par. Mas o que a gente vai e compra o par? A meia, o sapato, os fones de ouvido, não é? Porque os fones de ouvido têm 2, um para cada orelha. Mas o que? Os óculos,
uma lente para cada olho, né? Então tem o par da lente. E aí, fale mais, coisas que compramos o par. Ou até mesmo no nosso corpo. O que a gente tem o par? A gente tem o quê? Um par de olhos, porque temos 2 olhos. Temos um par de ouvido, porque temos 2 ouvidos. Temos um par de quê? De mãos, porque temos 2 mãos. Temos um par de joelho, porque temos 2 joelhos. Temos um par de pés, porque temos 2 pés. Então, um par é quando a gente tem 2. A gente pode fazer o grupinho de 2. E aí, se eu quero saber se o número é par ou ímpar, é se eu fizer todos os grupinhos de 2 com a quantidade que eu tenho e não sobrar nenhum, então eu tenho um número par. Agora, se eu fizer vários grupinhos de 2 e sobrar algum, então eu tenho ímpar, certo? Por exemplo, eu tenho 5 crianças e eu quero que eles formem duplinhas, quero que eles formem pares. Então, eles têm que fazer grupinhos de 2. Eles fazem 2, 2, vai sobrar 1. Eu tenho 5. 2 se uniram, outros 2 se uniram, sobrou 1, sobrou? Então, 5 é um número par ou um número ímpar? É um número ímpar, porque ele não forma grupinhos com todo mundo. 5 é ímpar porque mesmo formando um grupinho de 2, vai sobrar 1. E se sobra 1, é ímpar. Se não sobra nenhum, é par. Quer ver uma brincadeira? Faz com a mamãe, faz com o papai, com a vovó, com o tio. Brinca de empapar. Aí você fala assim, empapar e coloca números. Ó, aqui eu coloquei 8. Aí, antes de você colocar o número, você fala se você quer ímpar ou se você quer par. Se você quiser ímpar, você tem que colocar um número que dê ímpar. Se você quer par, você tem que colocar um número que seja par. Aí você colocou o número, a sua mãe também colocou o número. Você vai contar quantos dedos tem e vai dizer se é ímpar ou par para saber quem ganhou. Eu botei 8 e eu pedi número par. Será que eu ganhei? Vamos ver? A gente começa sempre contando com ímpar, ó. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então, eu ganhei, porque 8 é par. Eu posso fazer grupinhos de 2 com 8, que não vai sobrar nenhum, ó. 2, 2, 2 e 2, e não sobrou nenhum dedinho, ó. Todos os meus dedinhos estão juntinhos. Agora, eu continuo pedindo par e vou colocar outros números. Vamos lá. Ímpar, par. Coloquei. Vamos ver quantos dedos eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é ímpar ou 7 é par? Vamos ver? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. 7 é ímpar. Então, eu perdi, porque eu pedi número par. 7 é ímpar porque se eu juntar 2 com 2 com 2, vai sobrar 1. Então, sempre que sobra 1, eu tenho um número ímpar, certo? Moleza, não é? Que aí, quando o meu número é pequeno, é fácil descobrir se ele é par ou ímpar, né? É só fazer ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, para saber se ele é par ou se ele é ímpar. Só que quando você tiver um número grandão, você vai ficar fazendo ímpar, par no dedo, vai se perder, não é? Por exemplo, eu quero saber se o 49 é par ou se ele é ímpar. Aí eu vou ficar fazendo 49 no dedo ou 49 bolinhas e vou ficar contando ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par? Não, eu tenho que saber o quê? Todo número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Todo número que terminar com 0, 2, 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E todo número que terminar com 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Então, todo número que terminar com 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. E todo número que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8
são pares. Então, quando eu tiver números grandes, para saber se é par ou ímpar, eu tenho que olhar para o final do número. O 43. 43 termina com 3. Todo número que termina com 3 é o quê? Ímpar. Então, o número 43 é o número ímpar. 54. 54 termina com que número? Com 4. Todo número que termina com 4 é par ou ímpar? Par, não é? O número 4 não é par, porque eu junto de 2 em 2 não sobra nenhum. Então, 54 é um número par. Vou para o 13. Terminou com 3. Se terminou com 3, é par ou ímpar? O 3 é um número par ou um número ímpar? Eu junto 2, ainda sobra 1, não é? Então, é um número ímpar. O 18 é um número par ou é um número ímpar? O número terminado com 8 é o quê? Par ou ímpar? Par, muito bem. E o número 132 é um número par ou é um número ímpar? 132 é um número par, porque termina com 2. E o 2 eu consigo formar grupinho de 2 e não sobra nenhum. Então, os números pares é quando eu faço grupinho de 2 em 2 e não sobra nenhum. E os números ímpares são quando sempre sobra alguém. Todo eu faço vários grupinhos de 2 e sempre falta um. Sempre sobra um. Certo? Deu para entender? Então, os números pares que eu formo um grupinho de 2 e não sobra ninguém, e o ímpar é que sempre vai sobrar um. E faça a brincadeira do ímpar par com os seus amiguinhos, com a sua mamãe, para vocês aprenderem e decorarem mais ainda quais são os números pares e os números ímpares, tá bom? Vou passar uma atividade para vocês fazerem, então prestem muita atenção na hora de copiar e na hora de fazer as atividades. Vai ter as continhas também, então armem com atenção, número embaixo de número, pra gente exercitar, tá bom? E letra bonita. Então, beijos, tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!